Sejam bem-vindos a mais um PodGui. Esse é um podcast sobre empreendedorismo. E antes de eu apresentar quem está aqui comigo, eu só queria reforçar. Vamos embora ensinar o YouTube a dizer que esse conteúdo é relevante para aparecer para mais gente. Então, não esquece de comentar, dá seu joinha, seu like, compartilha esse link com outras pessoas. Vamos ensinar o YouTube que esse conteúdo é relevante e pode ajudar mais gente a empreender mais e melhor no Brasil. Hoje eu estou aqui com essa chefe, Elaine Moura, uma querida que fundou o Popcorn Gourmet. Mas eu sei que você já queimou muita barriga no fogão antes de chegar na Popcorn Gourmet, né? Eu quero conhecer toda a sua história, Elaine, e muito mais. Eu vou tentar extrair da sua história pílulas de dicas para quem estiver nos ouvindo sobre realmente uma virada de chave, que eu sei que a sua vida foi uma virada de chave quando entrou Pipoca. E você tá voando alto. Estamos, Gui. Primeiro, quero super te agradecer pelo convite, muito gostoso estar aqui. Já consumi vários episódios do seu PodGui e eu acho que a gente, enquanto empreendedor, a gente vai se nutrindo desse tipo de conteúdo. E lá atrás, quando eu comecei, seu pai e sua mãe, a gente não tinha acesso a esse tipo de conteúdo. Então, é muito bom ver vocês aquecendo e enriquecendo a nossa comunidade mesmo, porque a gente vai elevando o padrão de empreendedorismo no Brasil quando a gente começa a falar do assunto, quando a gente começa a trazer insights sobre o assunto. Então, são muito relevantes. Muita gente me pergunta como é que é empreender, que caminho que traça para começar a empreender. E eu sempre falo, começa usufruindo dos conteúdos gratuitos que estão aí na internet. É isso aí. Hoje a competição ela é muito acirrada, mas o nível de conteúdo também que tem disponível e bons conteúdos gratuitos é maravilhoso, né? Incrível. Eu até usufruí muito de conteúdo do Sebrae quando eu comecei a empreender, isso no início dos anos de 2000. E era um trabalho quase de detetive para a gente poder saber de um simpósio, saber de um evento, de um congresso, entender essas temáticas, pagava caro para poder estar, né, presencialmente, só tinha opção presencial. E aí hoje a gente vê essa quantidade de facilidades que o empreendedor tem, ou a pessoa que tem vontade de empreender, ela tem aí esses conteúdos acessíveis e você realmente entrega um conteúdo de relevância para a população. Por exemplo, Elaine, eu sou fãzaço do Flávio Augusto, Geração de Valor. Então, ao invés de eu ir tomar banho ouvindo música, eu vou tomar banho ouvindo podcast. Então, assim, a quantidade de conhecimento que a gente adquire de um hábito simples desse é maravilhoso. A minha filha tem comentado que ela fala, nossa, minha mãe se diverte e relaxa assistindo conteúdo de empreendedorismo. E é a nossa realidade. Eu, de fato, vou fazer um exercício, eu aproveito para ouvir um conteúdo que eu estou precisando ouvir, ou até nos meus momentos de lazer ali. Eu vou maratonar conteúdos relevantes que vão contribuir com o meu negócio. A gente se diverte empreendendo, né? Sim. E a gente não para. Sim. Então, essa é a cabeça de todo empreendedor. Mas me conta, como tudo começou? Vamos lá, é uma história que começou bem antes de Popcorn Gourmet, né? Então eu falo que eu aprendi a empreender ainda criança. Mas criança não trabalha, como é isso? E foi uma relação muito mais de afeto que virou um negócio do que uma relação de trabalho. Eu nasci aqui em Goiânia, sou de uma família preta, periférica, e a minha família resolveu se mudar para um sítio. Meu pai tinha em Senador Canedo, mas era muito afastado, era na região de Chácaras. Isso, assim. Que época, mais ou menos? Isso, década de 90. E aí, início da década de 90. E aí fomos para esse sítio e eu cheguei lá e fiquei muito refém de uma solidão, de uma pré-adolescente. Eu queria me conectar com pessoas e eu tinha pouquíssimos vizinhos ali. E a terra da roça, a vida da roça, é uma vida de muita riqueza na simplicidade. Então, eu tinha muita riqueza no pomar da minha casa, eu tinha muita riqueza de utensílios simples ali, mas muito elaborados para ter uma cozinha de afeto. E eu aprendi com as minhas tias, com a minha mãe, com a minha avó cozinheira,
a fazer doces. Então, eu comecei a fazer doces ali para minha família, em casa, e eu comecei a compartilhar com os meus vizinhos. Eu queria dar de presente... Doce de frutas? Doce de frutas, goiabada, bananada, de pau de mamão, das frutas que tinha na época no pomar de casa. Minha família é de Goiás, então é, doce de fruta... É bem isso, bem... Eu sou apaixonado, eu sou bem suspeito. Coisas da terra, né? E aí era de uma forma afetuosa. Eu colocava num vidro, que era o vidro do palmito, da azeitona, esterilizava e fazia uma tampa bonitinha. Então, eu fazia isso com carinho. E eu comecei a presentear os meus vizinhos. E aí, o meu pai descobriu que eu estava fazendo isso para fazer amizades ali. Eu queria ter... Você presenteava para ter amizade. Para ter amizade. Tipo, oi, cheguei, eu tô morando aqui agora. E me apresentava, enfim. E aí, meu pai descobriu que eu estava fazendo isso e falou, não, tá gastando muito açúcar. Não vai mais fazer doce para dar de presente. Ninguém sai dando doce de presente assim. E você vai vender se você quiser. Então, eu comecei a vender os doces com 12 anos de idade. E eu falo que ali nasceu uma empreendedora. Nasceu uma empreendedora porque era um ato simples, mas era um ato que tinha muito significado para mim. Porque eu comecei a entender a relevância do dinheiro. Vindo de um lugar periférico, eu vivia uma vida com muita escassez de luxo. Então, eu tinha uma mesa farta, eu tinha estudo, embora numa escola pública, mas eu tinha acesso ao estudo, a minha família me propiciava esse acesso, mas era no simples. E aí, então, quando você tem uma vida de escassez e você tem um dinheiro ali para uma quase criança, foi realmente muito relevante para mim, eu entender essa relação com o dinheiro que começou muito cedo. E aí, eu tenho um irmão, e a gente tinha, assim, uma bicicleta para compartilhar com os dois. E meu irmão contava para todo mundo que a bicicleta era dele, a bicicleta era verde e parecia uma bicicleta de menino. Então, com o dinheiro dos doces, eu comprei uma bicicleta cor-de-rosa para mim. E eu comecei a entender o significado de ter as minhas economias. E ali fui fazendo relacionamento com os meus vizinhos, comecei a fazer artesanato com uma outra vizinha que exportava, enfim, então a minha rotina era estudar de manhã, fazer artesanato à tarde, e aos finais de semana eu fazia os doces e vendia, já tinha ali minha clientela. E eu fiquei vivendo isso por um bom tempo. Aos 15 anos eu voltei para Goiânia e cheguei aqui em Goiânia para estudar. E aí acabou, então, esse meu empreendimento. Eu não tinha mais as frutas do pomar e não tinha aquela clientela que era ali da minha região. Então, eu fui começar uma nova jornada quando eu cheguei aqui em Goiânia. Fui estudar, estudei jornalismo, depois estudei gastronomia. Só um minutinho. A sua infância ali, a sua pré-adolescência, não existia brincadeira, não? Você sempre focou no trabalho? Você se divertia trabalhando? Então, existia brincadeira, mas a minha vizinhança ela era muito envelhecida. Eu não tinha quase amigos. Eu tinha amigos na escola, mas eu não tinha vizinhos ali da minha idade para brincar, enfim. Mas eu tinha os meus momentos de lazer, eu tive preservada a minha infância, mas era tão engraçado que a minha mãe fala que meu irmão era, assim, o que tocava o terror, o que voltava muito sujo, e eu voltava exatamente como eu saí. Eu ia limpinha, bonitinha, voltava limpinha, bonitinha. Então, eu tinha um comportamento muito comportado, assim, muito comedido. E aí, tem vários relatos de crianças que deram trabalho em várias fases, de adolescentes que deram trabalho em várias fases. E os relatos da minha mãe é que eu não tive essas fases. Não tive fase de rebeldia, não tive fase de ser uma criança espontânea, brincando. Eu era sempre a mais séria da turma. Eu era a que organizava, que liderava, a que, enfim, tomava frente das brincadeiras. Então, já tinha um pouco desse espírito de liderança desde lá de trás. E quando eu entro, e aí falando um pouco de um ambiente religioso, eu entro na escola de jovens, os meus amigos falavam, relaxa, tá tudo bem, não precisa estar tão organizado o tempo inteiro. Eu era muito do controle, da organização, de ajustar. E perfeccionista. E perfeccionista, muito detalhista, muito caprichosa com tudo que eu ia fazer. Então, de novo, eu me divertia fazendo artesanato. Aquilo para mim era diversão, aquilo era gostoso. Trabalho com as mãos, você coloca energia, você olha para o detalhe. Então, aquilo me distraía.
E eu acho que a gente faz isso na infância e as avós, as tias ensinam as meninas a fazer crochê, tem uma série de trabalhos manuais e depois lá na velhice você volta a se conectar com esse fazer com as mãos, que é justamente para trazer a leveza da vida. Então, eu tive essa oportunidade com esses trabalhos manuais e que me divertiam, sabe? E aí eu venho para Goiânia, venho para estudar, e aí sim eu tenho uma vida mais dura, mais rígida, porque aí o meu objetivo era estudar. Mas eu já tinha aprendido a ter a minha independência financeira. E eu queria muito continuar trabalhando aqui, e meu pai vetou isso, não vai trabalhar. O objetivo de vir para Goiânia é estudar. E na simplicidade dele, era a minha única saída, né? Precisa dar o seu melhor. E eu, com muita insistência, convenci a minha mãe a convencer ele que eu iria ser uma boa aluna, que eu iria tirar boas notas, que eu iria passar no vestibular, mas que eu queria trabalhar. E a minha mãe conseguiu convencer ele, mas com uma regra muito rígida, que era, tem que tirar acima de 8 na escola. Se tirar abaixo de 8, a gente tira você do seu trabalho. E aí eu fui trabalhar como secretária numa produtora de eventos aos 15 anos. 15 para 16, e aí eu fiquei lá por 7 anos, foi meu único emprego formal. Eu entrei como secretária, saí como gerente, escalei o que eu podia escalar ali dentro. E nessa produtora, o que eu mais contratava era buffet. Era o serviço, eu já como jornalista, enfim, eu contratava muito serviço de buffet. Sempre gostei de gastronomia, gostei de cozinha, gostei... Mas muito na área de doce, né? Ou seja, nessa época você já estava... Não, mas eu gostava de cozinhar em casa, eu gostava desse compartilhar, eu gostava de receber com a minha família, né? Sendo neta de cozinheiros, é muito em volta do fogão. Então, eu já tinha esse olhar, mas não tinha nenhum conhecimento técnico. E aí, mas eu olho para uma oportunidade de negócios aqui em Goiânia, olhando para as contratações que eu fazia de buffet e falei, olha, eu vou estruturar um negócio como esse. Não tinha dinheiro para começar esse negócio. Eu comecei locando material. Não tinha capital para ter uma estrutura de um buffet. Fechava o buffet, ia locar. Fechava, já colocava uma margem ali, tem que olhar muito para a precificação, porque tinha que caber dentro da minha precificação esse espaço para alocação de todo o material. E foi essa a forma que eu encontrei para começar empreendendo em gastronomia, e aí eu vi que eu tinha que entender tecnicamente do meu negócio. Eu não tinha pretensão de ser chefe de cozinha, mas eu queria entender da administração de uma cozinha, de porcionamento, de técnicas de preparo dos alimentos, porque eu contratava chefe de cozinha o tempo todo, então eu fui estudar gastronomia para entender do meu negócio. E fiquei no buffet 19 anos, tive esse buffet por 19 anos em Goiânia. Quando você fez essa transição de gerente da produtora para o buffet, você saiu de um e começou o outro, ou foi uma transição lenta? Não, eu saí de um e comecei o outro. Você é meio doida mesmo, né? Bem assim, tantos atos de coragem, maluquice mesmo. E até que uma vez eu fechei um evento para a Unilever. E no começo da minha jornada, não foi uma coisa de super experiência, não. Eu fechei um contrato com a Unilever, que era uma festa de confraternização para 6 mil colaboradores da Unilever. E aí eu cheguei em casa tão eufórica para contar para minha família que eu tinha fechado um contrato daquele tamanho e era uma grana absurda e todo mundo me olhou assim, você tá maluca? Como que você vai entregar isso? Como assim que você vai entregar? Né? Então eram atos de coragem e nada me amedrontava. Eu tive um pouco, assim, um frio na barriga, e esse evento foi no céu da OAB, e aí era o clube inteiro, eles fechavam o clube inteiro, um dos poucos eventos que fechava todo o complexo ali para fazer evento, e quando eu vi o caminhão chegando de mandioca pro evento, aí eu saquei a proporção do que eu estava fazendo. Só quando esse caminhão chegou. Só quando esse caminhão chegou, sabe? Então, empreender, às vezes, a gente precisa ter esse ato de coragem, e se a gente começar a se prender no medo, talvez a gente fique sendo levado pelo medo. Talvez não. O que trava o empreendedor é o medo. É o medo. Então, se a gente mete as caras e começa... E a gente tem que medir esses riscos. E eu medi esses riscos, mas eu tive atos de coragem ali, enquanto mulher, jovem, muito jovem, fazendo isso. Todo mundo que eu contratava era mais velho que eu. Então, assim, eu estava ali num cargo de
liderança de maneira muito... Eu tinha os meus métodos, eu era muito organizada com tudo que eu ia fazer e eu passava segurança para o meu cliente, porque o cliente topava. E foram vários eventos que eu assinei assim, muito relevantes. Eu atendi o Palácio do Governo de Goiás e eu fiz muitos eventos. Eu recebi presidentes da República, então, assim, com muito cuidado. Eu sempre fui muito zelosa em tudo que eu ia fazer e as pessoas percebiam isso, tipo, eu posso confiar na Elaine, a Elaine vai entregar, ela vai fazer bem feito. Eu fazia uma vez, depois fazia de novo, e assim eu comecei a fazer os casamentos. E quando eu fazia casamento, eu tenho família que eu casei, tipo, 7 primas. Fazia o buffet da família inteira, porque uma indicava para a outra, enfim. Então, tive vários de fazer 15 anos da menina, depois fazer o casamento da menina, porque era uma entrega realmente justa do ganha-ganha. O que eu prometia, eu entregava. E aí eu trago de novo essa característica de presentear os meus clientes, então, do buffet com doces. Aqueles mesmos doces, com essa característica nossa de Goiás, a gente é muito afetuoso, né, enquanto recebe, e eu dava de presente para os clientes, assinava um contrato comigo, tinha um docinho ali, contando um pouco da minha história de infância enquanto cozinheira, da minha construção enquanto empreendedora, e aí eu senti uma necessidade de ter um doce autoral, porque ali eu já, como gastrônoma e chefe de cozinha, é muito vaidoso, e aí tipo, nossa, precisava ser um doce meu, esse doce é o doce que eu como lá em Goiás. É o doce que eu como nos restaurantes goianos. Em Minas, enfim, não era um doce que eu criei. Eu queria ter um doce autoral. E eu sempre fui apaixonada em pipocas. Sempre gostei muito. Fazia pipocas temperadas em casa, de todas as formas. E comecei, então, a testar várias receitas com pipocas, com o único intuito de colocar naquele mesmo compota as pipocas no lugar dos doces para presentear os meus clientes. Então, foram repetidos testes. Eu falo que o teste bem feito, repetidas vezes, ele chega à perfeição. Então, eu fui repetindo ali até chegar num produto que eu acreditasse que era um produto feito com ingredientes de verdade, sem uso de conservante. E quando eu fiz e coloquei dentro de uma lata, isso, depois de 15 dias, estava crocante, estava perfeito, estava gostoso. Então, eu entendi que eu tinha... pego uma fórmula. Eu tinha uma fórmula de fazer pipoca de um jeito distintivo, de um jeito que ninguém fazia. E aí começo, então, esse ambiente de posso fazer pipoca uma vez por mês e posso presentear os meus clientes. Então, fazia ali uma batelada de pipocas, colocava nas compotinhas e presenteava os meus clientes. Fechava um contrato, tá era aqui um uma doce. pipoca. Como que é a frase que você fala mesmo? Teste... A repetição de um teste bem feito, ele leva à perfeição. Então, e eu falo isso para o meu time todos os dias, porque a gente faz a mesma receita todos os dias. E a gente está ali repetindo e a gente vai se aperfeiçoando. A gente vai, assim, extrapolando os nossos próprios limites da perfeição, porque a gente vai repetindo isso, a gente faz isso todos os dias e é um exercício diário do fazer bem feito. Então, a gente tem muito esse cuidado e essa característica de repetir bons testes todos os dias. Teste bem feito todos os dias chega à perfeição. Gostei dessa frase, viu? Continue. E aí, então, eu começo a presentear os meus clientes. E o que acontece? O efeito do meu cliente é que delícia, que pipoca maravilhosa. E eu comecei o nome da minha marca pelo slogan. Não tinha Popcorn Gourmet, não tinha pretensão de ser uma marca. Então, eu colocava nesse vidrinho e falava, eu preparei uma porção de felicidade para você. Excelente. E porque era muito a reação de quem comia a pipoca. Nossa, a pessoa fazia uma cara de feliz quando experimentava a pipoca. Então, eu comecei pelo slogan e esse slogan acompanha a gente porque eu acho que ele casou perfeitamente com o que a gente quer explicar que é esse produto. Perfeito. E aí, esses clientes depois voltavam, a pipoca é deliciosa, eu quero comprar. E aí não tinha lugar para comprar. Era muito esse objetivo de presentear. Você sabe que a nossa pimenta é a mesma história? A gente meu pai, voltando de Minas uma vez, parou num posto de gasolina, comeu a pimenta, achou maravilhosa e perguntou, você me passa a receita? E o cara passou. E ele começou a produzir isso para poder entregar junto com o pastel. E os clientes, beleza, eu quero comprar. Não, mas não tinha, a gente entregava num copinho de café. Não, mas não tem. Não,
Deixa eu te falar, eu tô cansado de roubar essa pimenta aqui. Eu quero comprar. E a gente teve que criar o produto para poder vender. E é maravilhoso, viu? Não. Eu amo essa pimenta. E eu falo muito para Kiki, falo, nossa, minha pimenta tá acabando, viu? Já fico cantando ela. Boa. É uma troca justa, que ela fala minha pipoca também. Mas aí eu começo esse exercício, então, dos clientes quererem comprar. Então, gerou uma demanda. E aí eu tive a ideia de colocar pipocas nos eventos. Nos eventos que eu assinava, fazia o buffet. Vamos colocar uma food bike servindo pipocas. Eu tive uma época, eu tive a oportunidade de fazer um curso de confeitaria na França. E aí eu via as pessoas vendendo na rua, na França, crepes, que é tipo um pastel, né? Crepes, cafés, doces. Falei, nossa, olha que lindo isso. Vou fazer uma bicicleta dessa e vou colocar no jardim, antes de começar um casamento. E aí fiz isso num evento e deu muito certo. E aí eu multipliquei as pessoas que queriam comprar essa pipoca. Porque aí voltava, meu telefone começava a tocar do convidado do meu cliente querendo a pipoca. E até então não tinha marca. Não tinha marca. Isso o Só ano era... porção de felicidade. Isso o ano era 2014. 2015 eu sou convidada para ser chefe da Casa Cor. E ali eu entendi uma oportunidade de lançar. Muitas marcas se lançam na Casa Cor porque é um ambiente teste, né? Você tem ali um seleto público formador de opinião visitando uma amostra durante 40 dias. Então eu entendi que era uma boa oportunidade, peguei essa mesma food bike, levei para Casa Cor e ali a gente ficou 40 dias fazendo esse teste de público, entendendo o que as pessoas falavam sobre o produto. E o teste foi muito validado pelo público porque a gente basicamente vendia tudo que dava conta de produzir. Então, a gente entendeu que as pessoas comprariam o meu produto, que as pessoas achavam ele afetuoso. A gente foi entendendo alguns pequenos ajustes que precisava fazer. O que de pequenos ajustes? Sabores. Então, assim, eu fazia muitos sabores que me agradavam. E aí eu entendi um pouco comercialmente os sabores que eu precisava fazer para que eu agradasse o maior número de pessoas. Inclusive, de diversidade no sentido de eu ter intolerância à lactose, ou eu tenho intolerância a chocolate, a doce, a açúcar. Então, a gente foi diversificando os sabores e entendendo o que o público precisava de consumir. Perfeito. Mas a gente criou um produto específico para a Casa Cor. O tema da Casa Cor em 2015 foi Brasilidade. Onde que foi essa edição? Essa foi no Marista, ali perto da Kingsley. Sabe, descendo ali. E era uma casa emblemática, porque tinha um jardim muito bonito, tinha uma árvore e minha food bike ficava embaixo da árvore. Então, tudo isso colaborou para esse lançamento, porque você via o produto num lugar muito bonito, num ambiente muito gostoso. E lá passou o superintendente do Flamboyant, olhou aquela operação e falou, é isso que a gente está precisando. Eu fui a São Paulo, num food hall, buscar operações para trazer para o mall mais qualificado ali do shopping, porque a gente quer levar experiências gastronômicas para o mall do shopping. E era um movimento que vocês, enquanto QG, foram um dos poucos que ficaram no shopping de marcas goianas. Eles foram tirando as marcas locais e trazendo franquias para cá. As marcas já consagradas fora. E aí, quando ele me convida, eu fiquei meio desconfiada. O que será que ele quer? O que ele viu? O João Ricardo? Foi. O que ele viu de diferente na gente? E aí foi uma grande aposta de também entregar muito. Eu preciso entregar a experiência. E no buffet eu venho do mercado de luxo, então eu olhava muito para a experiência do consumidor. Então a gente foi muito caprichoso ao desenvolver as embalagens, ao construir o quiosque, que aí era uma food bike maior. Chamamos uma arquiteta especialista em franquias, já em marcas. Aí contratamos uma agência para construir esse branding. Então a gente foi ajustando para que eu não fizesse feio ali no shopping center. E foi um teste. Então você só ajustou depois da Casa Cor? Só depois foi da só Casa pro Cor. Flamboyant? E eu ainda entrei no Flamboyant sem marca. Eu entrei com o nome do meu buffet. E aí, ali dentro da operação, é que eu fui fazendo todos os ajustes, mudei o quiosque, patenteei marca, porque eu vi viabilidade econômica nessa atividade, né? Então, montei o quiosque ali, primeiro ano, 2015, isso foi setembro de 2015, estava acontecendo aquele Vogue Fashion, a gente emplaca uma matéria na Vogue, a gente emplaca uma capa do Jornal Popular, exatamente por
conseguir fazer o nobre no simples. Uhum. Fazer pipoca de um jeito diferente. E a capa do Popular foi exatamente Vossa Alteza a Pipoca. Como que ela pegou um produto na sua simplicidade máxima e transformou isso em uma iguaria. Então era meio óbvio que estava aí na frente de todo mundo sabe fazer pipoca, todo mundo come pipoca. Eu falo que mais simples que pipoca, só água. E aí a gente fez de um jeito diferente, a gente fez de um jeito afetuoso. E virou um presenteável. Então as pessoas hoje pegam uma lata como essa para ir na casa de alguém pela primeira vez. Então antigamente só podia levar flor. Eu faço isso. Boa. Então agora chega com uma lata de pipoca, tipo, eu trouxe a sobremesa de todo mundo. Isso é muito carinhoso, isso é muito afetuoso. Então a gente criou uma atividade em shopping center diferente, que no próprio shopping ou era pipoca de cinema, ou nos shoppings mais antigos, um quiosque de pipoqueiro mesmo, um pouco mais elaborado. Pipoca gourmet não existia? Não existia. Não tinha esse movimento no Brasil. Já tinha lá fora, Estados Unidos já fazia isso. Eu vi uma operação de pipocas saborizadas em Londres, mas eram diferentes, eram muitos pozinhos mágicos, enfim, não eram ingredientes de verdade. O que a gente faz são pipocas com ingredientes de verdade. Por exemplo, eu vou fazer uma pipoca de cookie. Eu expando a pipoca, eu caramelizo a pipoca, eu quebro o biscoito com leite em pó, empano isso com chocolate e coloco numa secagem. Então, você tem textura, você tem o cheiro, você tem o sabor, você tem o visual. Quando você olha para a pipoca, você vê os pedacinhos de biscoito ali. Então, o ingrediente que a gente fala que está ali dentro não tem o aroma daquele ingrediente ali dentro. Não tem um conservante, um corante, não tem nada artificial. É o ingrediente. Excelente. Então, as pessoas foram percebendo essa qualidade no nosso produto e foi uma forma diferente de comer pipocas. E aí, para que eu explicasse isso para o consumidor, eu tinha que fazer degustação em tempo integral, porque senão as pessoas iam me confundir com uma pipoca comum. Então, a gente fez esse trabalho de fazer degustação. Então, todo mundo que chega num quiosque da Popcorn Gourmet pode experimentar todos os sabores. E aí a gente vai evoluindo ao longo dos anos, né? Já são quase 9 anos aí fazendo pipoca gourmet. E a gente faz hoje pipocas com frutas de verdade. Então, tem pipoca de açaí, que é feito com açaí de verdade. Mas é o açaí liofilizado, ele é transformado em pó para a gente poder conseguir fazer a pipoca. A gente já fez de morango, a gente já fez de pistache, com o próprio pistache. Então, a gente vai sofisticando um pouco mais as técnicas para elaborar esses sabores. Hoje, num quiosque, trabalha com quantos sabores? Desculpa. A gente tem 15 sabores no quiosque, mas a gente tem mais de 30 sabores lançados até hoje. A dinâmica é entender um pouco o perfil de cada cidade, o que mais sai, os costumes. Então, a gente entra e sai com algum sabor. Agora, por exemplo, que é festa junina, tem a pipoca de paçoca. E aí ela fica nesse período junino, depois sai, depois entra outra. Aí a gente vai ter o filme Divertidamente, a gente vai lançar uma pipoca para o filme. A gente fez agora uma de pizza para o filme do Garfield. Então, a gente sempre vai trazendo sabores sazonais na Páscoa, no Natal, enfim, tem uma série de criações. E dentre essas criações, a gente olha muito para a sustentabilidade também. A gente tem ali no preparo da pipoca as sobras ali, quando vai mudar de sabor ali no misturador. E ali a gente criou receitas de milkshakes feitos com pipocas, de cappuccinos feitos com pipocas. E hoje isso já é comercializado não só na nossa rede, que a gente tem a rede Pop Coffee, que virou mais um negócio do grupo, são cafeterias temáticas, que são cafés especiais harmonizados com pipocas e vários itens e sub-itens de pipocas, receitas de bolos, de doces, de brigadeiros. O brigadeiro de pipoca. É surreal, né? É sensacional. Farofa de pipoca, enfim. Aí a gente está vendo muito esse movimento assim da gastronomia usar muito pipoca. Então a gente vê vários chefes hoje fazendo receitas com pipocas carameladas, doces com pipocas. E a gente fica experimentando, usando essa cozinha nossa de experimento tanto para gerar conteúdo quanto para servir na nossa rede de cafeterias também. O milkshake já saiu algum co-branding com a Milk Moo? Ainda não. Tá em negociação ou a gente precisa dar uma apertada no Lohan? Dá uma apertada nele aqui, assim, no ar. Pô, Lohan nos assiste. Eu já entrevistei ele aqui, meu amigo. Tá perdendo. Se for igual o brigadeiro, filho,
Isso vende, isso dá uma sorte. Não, e assim, tem várias sorveterias, gelaterias em São Paulo que estão muito nesse movimento de sorvete com pipoca, de milkshake de pipoca de caramelo salgado, enfim. A gente criou receitas muito deliciosas e a gente tem feito collabs com grandes marcas. A Milk Moon está no nosso radar, a gente já teve reuniões com eles, enfim, estamos evoluindo essa conversa. Mas a gente tem parceria hoje com a Nestlé, por exemplo. Então, a gente tem a pipoca Melhor com Ninho Trufado, que foi uma pipoca criada em parceria. Essa. É a mais vendida. Eu vou comer. É a mais vendida? É a mais vendida, porque ela é uma trufinha mesmo. A gente banha ela no chocolate 2 vezes, no leitinho 2 vezes. Então, a pipoca é o fator crocante dessa trufa. E a nossa marca nos Estados Unidos, toda a construção de branding lá, eles chamam de uma trufa de pipoca. Eles não chamam de pipoca, sabe? Tipo, não pode chamar. A hora que eles experimentaram, isso é uma trufa de pipoca. Então, esse sabor é exatamente um chocolate branco com leitinho trufado. E a Nestlé viu tanta qualidade nesse produto que eles nos procuraram para a gente fazer essa parceria. Então, eu tenho toda a comunicação visual no nosso quiosque. A gente tem esse produto hoje envasado para o mercado de varejo. Então, já tem stand-up, saquinhos de pipoca vendidos em supermercados, em empórios, em padarias, em cinemas, exatamente com essa força dessas parcerias. E a gente desenvolveu outras parcerias. Mendes, a Pimenta Mendes, a gente lançou uma pipoca de geleia com pimenta. Fui lá no Caíto, dar entrevista no Caíto Maia, já ficou de olho, putz, vamos fazer uma coisa juntos, vamos, sabe? Então, assim, a gente entende que a gente não tem barreira de entrada. A gente já vendeu pipoca em boutique, roupa, vai comprar roupa, tem lá uma estante de lata de pipoca, porque você quer dar um presente alternativo. Eu vou na casa de alguém, é Natal e eu quero dar presente para todo mundo, e aí você vai diversificando ali nos presentes. Então, a gente entende que nosso produto, a nossa marca foi construída para não ter barreiras de entrada, para caber em todos os lugares. Vamos falar um pouquinho sobre branding. Eu estou vendo o quanto você realmente, conceitualmente, construiu muito bem feito. Como que foi essa construção? Eu sou jornalista de formação, então eu tenho um olhar muito cauteloso e cuidadoso para a comunicação. Eu preservo muito essa identidade. E eu sempre achei que meu produto ele era incrível. Eu de verdade, tenho isso validado pelos meus clientes e pelos meus amigos. Primeiro é a família da gente, que é o cobaia, né? Então, minha família, meus amigos, enfim, validaram isso. E eu achava que eu tinha que criar uma narrativa que vendesse o que estava ali dentro da embalagem. Eu não podia desmerecer o que estava lá dentro. E é muito esse complemento. Quando a pessoa abre uma lata dessa, que a lata é super bonita, ela é litografada, ela foi feita com muito cuidado, quando ela abre, ela se surpreende, porque o produto realmente entrega. Ele é gostoso. E às vezes a gente compra um produto pela embalagem, quando a gente abre, a gente se decepciona. E o cuidado que a gente tem é de não decepcionar o nosso consumidor. Isso é uma evolução. Sim. E a gente também entender o valor dessa comunicação visual, essa experiência que a gente já começa a entregar e a gente se torna um presenteável. E essa evolução das marcas levam a isso. Antigamente, a gente ou fazia biscoitos em casa ou comprava biscoito na padaria. Hoje tem quiosque no shopping vendendo biscoito. Mas por que ele se tornou presenteável? Porque ficou carinhoso entregar. Então, eu acho que a construção que a gente fez de marca é uma narrativa de eu estou te explicando o que tem dentro dessa embalagem. E aí isso vem para o quiosque, a paleta de cores que a gente usa, que é muito desse aconchego, desse carinho, desse afeto, que a pessoa já olha para o nosso quiosque e já fala, nossa, que lindo, que carinhoso. E a gente já flagrou várias vezes as pessoas fotografando, indo com o filho tirar foto ali na food bike, na cestinha, no nosso mascote, porque realmente ele é afetuoso. Então, e aí eu não faço isso sozinha. Eu, como jornalista, eu trago um time de comunicação, e quando eu vou contratar um arquiteto, eu pego um arquiteto que está especializado em marcas. Ele faz isso com esse olhar para marcas. Então, a gente vai fazendo essa construção. E a gente está numa reconstrução
de marca agora, trazendo uma gama nova de embalagens e trazendo algumas mensagens antirracistas para as nossas embalagens, que é exatamente aproveitar os lugares de privilégio que a gente está. A gente está nos melhores shoppings, nos aeroportos, e aí a gente pode levar um pouco mais de mensagem, a gente pode utilizar dessas embalagens como veículo de comunicação. Bacana. E o nome? Como que surgiu? Surgiu porque, olha só, o nome do meu buffet era Acontece Eventos. E aí tem nada a ver, né? Então era uma pipoca do buffet Acontece. E aí eu sempre entendi que os nomes precisavam ser curtos e simples. E tinham que entregar o que é o produto. E nessa construção, eu fui já na agência de publicidade, fazendo ali uma chuva de ideias, que eles chamam de brainstorm. E ali, nessa chuva de ideias, a gente foi, cada um, lembrando de um nome e foi colocando nessa lista. Você lembra de alguns nomes que poderiam ser? Olha, me lembro do Le Pipoquet, que ele ficou muito ali entre os mais votados. Não vou me lembrar muito, mas a gente fez uma lista ali de pelo menos uns 20 nomes para a gente poder chegar no nome adequado. Então surgiu de um brainstorm mesmo. Sim. Toró de Parpite. E esse Toró de Parpite, quando veio o Popcorn Gourmet, foi muito aleatório, do tipo, é óbvio que esse nome já vai estar patenteado, a gente não vai conseguir esse nome. E quando a gente vai e encontra classes que esse nome não está patenteado e nem nas atividades que a gente iria seguir, foi um susto pra gente. Quando a agência volta e fala, olha, esse nome está livre. Porque ele era o mais óbvio. E eu não queria ter que explicar, não queria ter que dar uma aula, sabe? E você fez uma marca global. Sim, exatamente. E foi por acaso. E foi por acaso. E nesse momento eu não pensava em transbordar barreiras, enfim, como a gente fez hoje com a marca. Sensacional. Então, foi pensando muito localmente, mas... e aí, quando a gente faz a construção, que é uma pipoquinha, criança bate o olho e sabe que é pipoca. Então, é muito essa construção do simples e do fácil. Foi isso que a gente quis fazer na hora de construir. Bacana. E o franchise? Como que entrou nessa história? O franchising, ele entrou também validado pelos nossos clientes, pelos nossos consumidores, porque aí eu vou e abro um quiosque no Shopping Flamboyant, e aí eu entendo viabilidade econômica no negócio, mas era um recorte muito pessoal, muito interno. Eu precisava validar isso para outros shopping centers para poder entender. Então, eu, meio que para proteger mercado, pensando muito localmente, vou abrir nos outros shoppings, porque aí, se alguém tiver a brilhante ideia, ou se a minha fórmula vazar de alguma forma, eu estou protegida porque eu estou nos melhores shoppings. Então, eu escolhi os melhores shoppings de Goiânia, abro quiosque nos melhores shoppings de Goiânia, mas isso foi funcionando como um teste. Porque eu montei pequenos clones do quiosque do Shopping Flamboyant. Então, quando eu fui para o Buriti Shopping, eu mudei a medida, mas a pessoa batia o olho, era a mesma marca, era a mesma experiência, e o treinamento era o mesmo do atendente. Então, as pessoas começavam a entender isso como clones. E franchising é clone. Né? Então, eu repliquei um modelo de negócios em outros shoppings. E como que era o resultado? O faturamento do Flamboyant versus Buriti e aqui líquido mesmo? Quanto que as suas operações dão pra gente até vender seu peixe aqui? Vamos fazer negócio com quem está ouvindo. Boa. A gente foi importante essa primeira fase para entender públicos distintos, porque se a gente fala de Flamboyant, de Bougainville, de Goiânia Shopping, a gente está falando para público A, B. E aí, quando eu começo a ir para o Buriti Shopping, eu falo A, B, C. E aí, quando eu começo a ir para o Passeio das Águas, então eu vou diversificando públicos e vou entendendo o quanto o meu produto é democrático, o quanto, se eu quero me dar de presente uma porção de felicidade maior, eu não vou me dar todos os dias, mas uma vez por mês eu vou lá porque eu mereço me dar essa porção de felicidade. E nesses públicos mais populares, mais volumosos, a gente também tinha esse resultado de consumo, esse olhar de consumo. A gente conseguiu levar a comunicação do presenteável para esses lugares também. Então, a gente valida a marca nesses lugares diversos. E falando um pouco de margem,
às vezes eu vendia muito num shopping, mas o meu custo muito alto. O resultado final, num shopping elitizado para um shopping popular, muito parecido. Em torno de 20-25%. Muito parecido. E você está falando de faturamento de quanto? Falando hoje? Por quiosque. Hoje o faturamento, em média, entre 35 e 40 mil reais. Então a gente estaria falando de 10 mil de resultado, mais ou menos. Perfeito. E um investimento de quanto? De 85 mil para um quiosque no shopping center e uma operação muito enxuta, Guilherme. Assim, o produto vai pronto. 2 funcionários? 2 funcionários, um folguista. Às vezes o meu próprio franqueado é esse gerente folguista. Então ele tá ali entendendo. Eu tenho multifranqueados que tem 3, 4 operações. E ele otimiza esse gerente dele que roda as operações, enfim, faz funcionar. Então, a gente, quando vai diversificando para públicos diferentes, a gente vai validando isso enquanto marca e o público olhou e falou, quero levar para minha cidade. Estava povoado Goiânia, então ia no shopping, encontrava popcorn gourmet, ia em outro shopping, encontrava popcorn gourmet, eu quero levar para minha cidade. E eu não tinha estudado franchising, eu não conhecia o franchising, eu comecei a estudar. Você fez clones sem entender que era franchise. Sem entender, era rede, né? Na verdade, não era franchising, era rede, porque eram todas unidades próprias. Mas quando as pessoas falam, eu queria saber mais sobre sua franquia. Oi, como você quer saber mais sobre a minha franquia? Então, eu fui estudar, fui modelar o meu negócio para franquia. E aí que eu fui patentear, e que eu fui realmente cuidar da marca. Porque aí não estava falando só sobre mim. Eu estava falando sobre cuidar da minha marca para outros usarem essa marca. Teve alguém que te ajudou nessa história? Sim. Quem? Eu contratei uma empresa, eu fui até o Sebrae, fiz alguns estudos no Sebrae prévios, mas aí eu resolvi dar uma acelerada nesse processo, porque eu já tinha uma fila de espera de pessoas querendo comprar minha franquia. Então, eu terceirizei, contratei uma empresa que fez essa formatação de franquia, modelou esse negócio. Depois, lá na frente, a gente passou por alguns ajustes, que é o resultado do que a gente tem hoje. Mas o que eu fiz? Eu comecei a estudar muito sobre franquia. Comecei a virar especialista no que eu faço. Então, eu estudo muito sobre franquia. Eu olho muito para essa política do ganha-ganha. Tem que ser bom para mim, mas tem que ser bom para o meu franqueado. Eu olho muito para a Omnichannel, onde o meu franqueado pode diversificar canais. Ele não tem que estar preso só no quiosque dele. Ele pode vender via delivery, ele pode vender via outros marketplaces, ele pode fazer revenda, ele pode colocar no empório, no mini mercado, no raio dele, ele pode fazer eventos. A gente tem a Food Bike de eventos que começou lá atrás e hoje ela é um modelo que funciona muito pra gente. Eu tenho operação, tipo, no Rio de Janeiro, eles operam mais com eventos do que no quiosque físico, porque fazem todos os shows, todas as festas, enfim, faturam muito mais no canal de eventos do que no canal fixo. Perfeito. Que maravilha, hein? E essa estruturação, uma das grandes dicas que eu dou para quem quer entrar para o franchise, tem uma marca e quero franquear, é justamente isso. Não faça sozinho. Jamais. Se você fizer sozinho, o risco do insucesso é muito grande. Jamais. Você precisa entender que é cada macaco no seu galho. E são muitas frentes, né, Gui? Olhar para a franquia não é só uma ideia genial. É uma ideia genial, bem organizada, bem modelada. Então, são muitas frentes para o empreendedor olhar. E uma das mais fundamentais é a parte econômica do negócio. É demonstrativo de resultados, são controles. E formatar tudo isso e fazer todos os estudos de planejamento estratégico requer muito estudo, requer muita técnica. E a gente precisa estar na mão de especialistas. A parte jurídica é o pulmão do negócio. Então, precisa, de fato, fazer um contrato que condiz com a sua atividade. Não é pegar um contrato comum e jogar para o seu. Não é assim. Precisa entender sabe, as diretrizes, as regras do seu negócio. Então, tem que fazer ajustes finos e, para isso, de fato, tem que modelar esse negócio para que ele se torne uma franquia. Para começar, a lei, o franchise tem uma lei específica. Sim. Então, você precisa adequar o seu negócio para essa lei. Então, se você já começa sem ajuda,
o risco de você não ter essa adequação é muito alto. E aí a bomba estoura lá na frente. E esse mercado nosso, ele se profissionalizou muito nos últimos anos. Eu percebia, falando aí de 8, 10 anos atrás, que tinha ainda uma dor do mercado no franchising, de muita marca que enganava, de muita marca que não entregava. E a gente vê hoje, é como se fosse uma fase mais adulta do franchising. A gente percebe o quanto esse mercado está mais profissional. E quem não se profissionalizou, ficou. Ele não está mais. Porque a comunicação hoje é muito mais rápida, é muito mais... Depois de WhatsApp, depois de 2014, é instantâneo. Então, assim, quem não se profissionaliza, a própria rede tira do mercado muito rápido. Então, eu percebi que a régua subiu da entrega coletiva de franqueadoras. Então, investir em uma franquia hoje é um ambiente seguro para quem quer empreender, não sabe por onde começar. Então, eu vou começar por um negócio que já está validado e é como se eu pudesse ir para dentro do balcão de uma operação antes de abrir a minha operação, enxergar ela do lado de dentro. Porque eu posso ir para uma unidade já existente, eu posso falar com outro franqueado que já opera, que já está com aquela marca, que entende como é que é a relação com essa franqueadora, como que é a entrega desse produto, como que é a aceitação do público. Então, você consegue fazer exercícios que, para você começar com o negócio do zero, ele está no seu imaginário, ele está nas incertezas. E não que franquia seja garantia de sucesso. A garantia de sucesso é você colocar a mão na massa. É o trabalho. É o trabalho. Então, a sua entrega, enquanto franqueado, é você vestir a camisa do empreendedor e entender como é que joga esse jogo, é que é a garantia de sucesso disso. Como que... Vamos começar a dar algumas dicas aí para essa galera que está empreendendo e nos ouvindo. Quais foram os erros que você cometeu que te serviu como lições, como inspiração para o que você foi melhorando? Tem algumas viradas de chave na sua vida? Eu acho que a vida do empreendedor, ela é virada de chaves todos os dias. Não tem assim, olha, já cheguei aqui, oba, ganhei, tá tudo bem. Então, eu vivo constantemente viradas de chave, eu vivo me aprimorando e estudando. Semana que vem estamos indo para a BF Week, ficar uma semana ali absorvendo conteúdo, e é constante. A vida do empreendedor é estudar e se atualizar o tempo inteiro. Então, eu tenho pequenas viradas de chaves constantemente na minha vida enquanto empreendedora. Mas eu tive algumas importantes. Uma delas é que quando você começa, e é muita opinião, e é muita gente te assediando, e você, às vezes, coloca para dentro o franqueado que não tá no momento de seguir. E hoje, no meu comercial, eu virei assim, tipo, um terror do meu comercial, porque às vezes eu chego numa reunião com um candidato à franquia e eu desencorajo ele a seguir. Porque eu quero entregar alguma coisa com muita responsabilidade e que faça sentido para aquele momento de vida daquele possível empreendedor. Então, lá atrás, eu não tinha muito esse feeling de entender. Então, por exemplo, eu abri uma franquia numa cidade que eu não vou dizer o nome, e aí quando eu cheguei para a inauguração, o motorista da minha franqueada foi me buscar numa pompa absurda. Era um carro muito luxuoso, falando de uma operação de quiosque, que eu precisava que aquele empreendedor tivesse ali no tete-a-tete com a operação. E aí ele faz um jantar na casa dele e me convida. E eu fiquei muito impactada com as pompas e a quantidade de funcionários que ele tinha para servi-lo na casa dele. Falei, puxa, acho que eu errei. Essa moça, o dia que uma colaboradora não for trabalhar, o quiosque vai fechar. E isso aconteceu. Então, um belo domingo, o shopping center liga para ela e fala, seu quiosque está fechado, a colaboradora não veio. Ela falou, vai ficar fechado. Eu não vou abrir. Então, ela não estava preocupada com a marca, ela não estava preocupada com a reputação da marca, ela não estava preocupada com o shopping center. Ela não ia trabalhar. Nada, ela não ia trabalhar. E aí, a gente conversou com ela e convenceu ela a repassar a unidade dela, que seria mais saudável. E ela repassou essa unidade e a gente foi super feliz nesse repasse, porque a gente entendeu que era um empreendedor operador, que esse é o nosso perfil. E aí a gente não deixa mais essa galera que quer só colocar dinheiro no negócio, achando que é colocar dinheiro a juros. Franquia não é colocar dinheiro a juros. De franquia forma nenhuma. É operar, é empreender. Você vai chegando em maturidades da sua operação que às vezes você não precisa estar o tempo inteiro ali na operação. Mas o envolvimento inicial, ele é fundamental. Teve uma vez que eu recebi uma candidata de Rio Verde. Linda menina, devia ter ali seus 24, 25 anos,
Papai ia comprar para ela unha bem feita, cheirosa, cheia de colar para cozinha. Na hora que ela entra na sala ali, eu falei, não, isso não... Pra você não, princesa. não. E aí eu comecei a mostrar a realidade para ela. Olha, sábado à noite, você está preparada para ir para um show, a exaustão trava, você precisa correr atrás de alguém para corrigir a exaustão, você vai precisar ir para trás de balcão, porque funcionário vai faltar. Aí eu comecei a passar um pouco da realidade, nunca mais ela fez contato com a gente. Então é muito essa responsabilidade e essa maturidade da gente enquanto franqueador, que é de realmente subir a régua do nível de franqueados que você traz. E eu todos os dias eu tenho me preocupado com a qualidade de vida do meu franqueado, porque ele pode ser um promotor ou um detrator da minha marca. Às vezes ele coloca toda a culpa do insucesso no meu modelo de negócios, enquanto ele não se envolveu. Então a gente tem uma reunião de onboarding que ela acontece comigo. E na reunião de onboarding é falando, olhando no fundo dos olhos, apertando na mão. Então é muito para alinhamento de expectativas. É porque franchising é visão de longo prazo. Exato. Se a gente aceita qualquer um que entra, no longo prazo não vai funcionar. No curto prazo ele já está saindo. Exatamente. E aí deu muito mais trabalho do que retorno financeiro, do que retorno para a marca. Exatamente. Então, quando a gente fala de alinhar as expectativas, a gente vai deixar claro para o franqueado quais são os meus 50% enquanto franqueadora e quais são os 50% do franqueado no papel dele de franqueado. É importante esse alinhamento até para ele saber me cobrar. Tem franqueado que nunca cobra, tem franqueado que nunca pede, porque ele não está claro para ele o que ele pode cobrar da franqueadora. Então, quando você tem esse alinhamento com clareza e você repete esse alinhamento, ele começa a cobrar mais do meu time, eu começo a melhorar o meu nível de entrega para o franqueado também. Então, a gente vai virando chaves o tempo todo, a gente vai virando chaves com o franqueado do tipo, esse é o seu momento de expandir. Vamos abrir mais uma? Tem uma oportunidade aqui e eu não gostaria de deixar outro cara entrar no seu lugar, na sua cidade. A prioridade é sua e eu estou aqui para te apoiar a fazer esse crescimento, mas é um crescimento com responsabilidade. Perfeito. Hoje você está com quantas operações? Hoje, implantadas... perto de 60, mas em fase de implantação até final de julho a gente deve chegar perto de 70. Ah, perfeito. E redes de supermercado? Quais são as grandes redes que você está... A gente está no Carrefour, que foi o primeiro que a gente entrou, que foi um projeto de Black Founder que eu acessei através do Google e foi o que deu muita vitrine para a gente, mas a gente olhando para pontos de vendas hoje, a gente está falando de mais de 1.000 pontos de vendas hoje no ambiente de varejo. E a gente acabou de fazer a primeira feira da gente enquanto supermercadista. Para o mercado, né? Para o público de supermercadista. E nessa feira a gente está trazendo outras oportunidades, aí a gente vai entrar em outras grandes redes agora. Ah, perfeito. Mas coisa boa, hein? Vamos partir pro final, querida. Já está aí com quase 1 hora de bate-papo. Passou rápido não, isso, hein? Isso aqui é... Velho, eu só não abri esse pó de pipoca porque eu tô com dó dos meus filhos. Falei, isso vai ser compartilhado, essa trufa de pipoca. A gente fala muito do compartilhar e é importante isso. A porção de felicidade, ela é para ser compartilhada, né? Então, quando a gente está feliz, a gente quer compartilhar em ambientes de afeto esse momento da gente. Então, a gente sempre fala, olha, compartilhe essa porção. Perfeito. Essa é a ideia da gente. Recados finais. O que você daria de dicas para quem está empreendendo ou querendo empreender que você viveu na pele? Olha, estude sempre. Eu acho que esse lifelong learning, que é o estudo constante, a gente nunca pode parar de estudar enquanto empreendedor, em qualquer chapéu que você estiver usando, seja o chapéu de franqueador, seja o chapéu de franqueado ou de um empreendedor comum. Estudar não só o seu mercado, mas estudar o mercado em geral, fazer viagens. Esses intercâmbios, eles retroalimentam a experiência que você quer entregar para a sua marca ou para o seu produto. E quando você se coloca nesse papel de estudar, você está em constante treinamento. E esse treinamento tem que ser repassado para o seu time também. Então, trazer esse estudo constante para o seu time, ele é fundamental, porque faz você estar na página do mercado, faz você estar alinhado com as necessidades do mercado e
uma segunda dica seria cuidar dos detalhes. Às vezes a gente cuida do geral e esquece dos detalhes. E os detalhes estão nas relações, estão na comunicação. E os detalhes fazem a diferença. Fazem total diferença. Então, olhar para a sua marca, para o seu produto, na essência, com carinho, com detalhe, às vezes até para fazer uma transição. Esse é o momento de sofisticar mais a marca ou de simplificar mais ela. Então, entender tudo o que está acontecendo. Vocês fizeram um exemplo maravilhoso disso, dessa virada de chave, de simplificar a comunicação, de falar para as pessoas o que vocês fazem, que é o jeitinho caseiro. Então, quando a gente vai comer, a gente percebe esse jeitinho caseiro no preparo do alimento. Então, o empreendedor tem que estar atento para que essas coisas aconteçam e que essas sutilezas sejam tratadas com seriedade, sejam tratadas com atenção. E eu tenho feito um trabalho muito próximo ao Kepler, ao grupo dele, olhando para a Equity, e ele fala, e eu tenho trazido isso muito para as minhas vivências, que muito mais importante do que o tempo é a atenção que você dá. Perfeito. Então, dê atenção para as suas relações, dê atenção para o seu franqueado, dê atenção para o seu produto. E quando a gente colocou que a atenção é mais importante que o tempo, a gente até dividiu a nossa entrega para o nosso franqueado, que hoje ela é 1 a 1. A gente tem as entregas coletivas, mas o olhar para o franqueado 1 a 1, ela é fundamental. Perfeito. Qual é o seu sonho grande? O meu sonho grande é realmente espalhar porções de felicidade pelo mundo. Por isso, a gente tem começado esse movimento de exportação. Eu acho que eu consigo levar a minha mensagem em lugares incríveis. Eu olho muito para a diversidade dentro da minha organização. Então, hoje eu tenho mais de 80% do meu time de liderança em ambiente de diversidade. E o meu sonho é ver um franchising mais diverso. Então, eu tenho feito o meu movimento de trazer mais mulheres pretas para empreenderem na minha franquia. E quero que o meu setor comece a olhar para isso, olhar para a diversidade e a gente entender que o mundo é coletivo, que o mundo é muito melhor quando a gente tem esse olhar de diversidade. Que legal, você é admirável. Obrigada. Parabéns pela inteligência, pela capacidade, por ser corajosa, né, de sair de um cargo estável para a instabilidade do zero. Exato. Mas tá fazendo carreira, e assim, tem uma frase que eu gosto muito, que é do Paulo Vieira, que é sabe qual que é o melhor de tudo? É que tá só começando. Exatamente. Então, assim, todo elogio que eu recebo, todo parabéns, eu devolvo com essa frase, que eu falo, sabe qual que é o melhor de tudo? Que tá só começando. Esse refresh do recomeçar, ele é incrível. E a gente, enquanto empreendedor, a gente não tem dificuldade nenhuma de acordar apaixonado pela nossa marca todos os dias. Não? Amém. É isso. Obrigado. Eu que agradeço, querido. Tamo Idem, junto. estamos. Amém. Esse foi mais um Pod Gui, um podcast de empreendedorismo. E olha, não esqueça de dar o seu like, comente aqui, compartilha, se inscreva no meu canal e vamos embora junto empreender com sucesso. Um abraço e até a próxima.